Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Samuel, no capítulo de número 1 Samuel, capítulo número 4. E como você já sabe, eu sempre gosto de falar para vocês, logo que eu vou começar a ministrar, sobre o que a gente vai ministrar. Até para que o Espírito Santo possa já ir trabalhando o nosso coração, trabalhando o seu coração, no sentido daquilo que a gente quer realmente ter o melhor aproveitamento daquilo que a palavra de Deus quer revelar para nós. Amém? Então hoje eu quero falar sobre idolatria. Tá? Então se o Maurício lá, junto com, já quiser colocar o nome lá, no título da mensagem, é isso. Cuidado com a idolatria. Né? Eu creio que para a maioria das pessoas aqui, você sabe o que é isso. Às vezes a maioria das pessoas também não sabe exatamente o que é isso. Mas isso é muito relevante e muito importante para as nossas vidas. Tem um significado especial, porque na verdade, daquilo que nós vamos tratar, pode estar intimamente ligado a algo que possa te abençoar, bem como também a algo que pode te amaldiçoar. E na verdade, a maioria das pessoas, às vezes, não estão nem percebendo, né, esse fato, muitas vezes, na sua vida, na sua casa, ou na relação, na vida da sociedade. Então, é um assunto realmente importante, que tem um significado muito especial para Deus. E o texto que a gente vai ler não é o único que trata disso, nem o único que traz experiências sobre essa realidade, mas é um texto que tem um significado especial, porque ele diz respeito ao povo de Israel. Por isso que eu até escolhi ele, e eu creio que a gente vai poder ser muito edificado com aquilo que ele vai nos ensinar. Aqui em 1 Samuel, no capítulo número 4, a palavra de Deus, vamos ler a partir do versículo 1, eu queria ler com os irmãos até o versículo 6, e a palavra de Deus diz assim, olha, veio a palavra de Samuel a todo Israel, os filhos de Israel saíram a peleja contra os filisteus. Eles se acamparam junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afec. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, travada a batalha, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens naquela batalha. Versículo 3. Tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos inimigos. Assim o povo enviou o homem a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali, com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao arraial, irrompeu todo Israel em grandes gritos, em grande júbilo, né? De modo que a terra até se estremeceu. E o fato é que isso que eles fizeram criou um alarido, criou um barulho tão grande, de uma dimensão tão grande, que no versículo 6 a gente percebe os inimigos de Israel, os filisteus, perceberam isso. Aí eles falam, né? Versículo 6. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Os filisteus se atemorizaram e disseram, né, os deuses vieram ao arraial, ai de nós, jamais aconteceu uma coisa assim. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Então, eu quero parar aqui um pouquinho, até para a gente entender o contexto daquilo que está sendo aplicado a esse texto. Né? Nós estamos aqui em 1 Samuel, no capítulo de número 4, e Samuel é um profeta, e na verdade ele é mais que um profeta, ele é o primeiro profeta, né, que foi levantado depois que o povo viveu toda aquela experiência que você pode ler lá no livro anterior, que é um livro lá de juízes. Até um período de 300 anos, Israel era governado por esses juízes. Bons ou ruins, era dessa forma que Deus instituía ou permitia que aqueles homens fossem levantados para poder governar, para poder conduzir a nação de Israel. E nesse período aqui, isso está mudando completamente, porque nesse momento aqui, Samuel
está sendo levantado por Deus, né, de uma circunstância muito especial, porque ele foi nascido de uma mulher estéril, e fruto da fé dela, Deus concedeu Samuel para ela, e fruto da fé dela, ela concedeu Samuel para morar a sua vida toda no templo, para ser realmente um homem de exclusiva, né, propriedade de Deus. Isso era o que estava no coração da mãe dele, e assim ela fez. Ela foi criada realmente pelo sacerdote, ele foi criado pelo sacerdote Eli. Então, portanto, Samuel agora é o primeiro profeta, né, desse período todo, depois de Juízes, ele é o primeiro profeta, e ele vai assumir essa pessoa realmente sobre Israel, ser o profeta e ser também o sacerdote. Né? Então, na figura de Samuel, vai ter essas duas pessoas, essas duas condições estabelecidas sobre a vida dele. E o fato é que aqui no capítulo 4, né, a palavra de Deus começa falando exatamente da luta do povo de Israel contra um dos seus inimigos. E no caso, o inimigo aqui são os filisteus, que é um povo realmente muito violento, inimigo ferrenho de Israel, né, e que na ocasião eles eram muito bem aparatados militarmente. Talvez seja um dos primeiros povos, né, que usavam equipamentos metálicos, que usavam o aparelhamento mesmo de infantaria, porque os carros, né, as ferramentas deles eles tinham domínio sobre o ferro, então o ferramental de armamento deles era muito perigoso. Então eles eram um povo realmente violento, perigoso. E eles eram inimigos de Israel. Né? Inimigo no que sentido? Exatamente no sentido de ocupar aquele lugar, ocupar aquela terra. Então os filisteus constantemente, você vai ver na história bíblica, eles vão se levantar contra o povo de Israel. E o fato é que aqui no capítulo 4 é uma situação dessa natureza. Né? Os filisteus vão combater contra Israel. E o fato é que, conforme a gente viu no versículo 2, nesse combate, cerca de 4.000 homens de Israel foram mortos. 4.000 homens. Né? Talvez um bairro, às vezes tem bairro em Uberlândia que tem 4.000 pessoas. Então, naquela batalha, 4.000 homens foram mortos naquela batalha de Israel. E aí eles levantaram a questão. Porque uma vez que o povo de Israel entendia que eles eram o povo de Deus, uma vez que o povo de Israel entendia que eles eram escolhidos por Deus, o fato é que perder aquela batalha trouxe eles a uma reflexão. O que será que está acontecendo? O que aconteceu? Né? Para que isso pudesse vir sobre nós, nós fomos aqui humilhados, nós tivemos certamente vários pais foram mortos, né? E as famílias foram realmente assim, dilaceradas em face de tudo aquilo que aconteceu. E ao levantar essa questão, essa reflexão, eles entendem que o que faltou foi a arca. Eles entendem que uma vez que eles perderam aquela luta, é porque estava faltando um elemento à frente daquele processo, e no caso era a arca. Eles até tinham razão, porque é verdade, Deus tinha dado uma ordem, que quando eles encarassem determinados tipos de situações, a arca deveria ir à frente. Então, no conhecimento daquele povo, do povo hebreu, isso era um fato, né? Isso era fato. Então, eles concluíram. Sabe por que a gente perdeu? Porque a gente não levou a arca. Então, vamos buscar a arca. Porque a arca da aliança tem poder. Vamos botar ela para a gente encarar a próxima batalha com a arca na frente. Eles fizeram isso. Eles mandaram homens lá, depois de consultar os sábios, né, os anciãos, conforme eles faziam, eles mandaram buscar a arca. Eles foram lá em Siló, na cidade ali do sacerdote Eli, e trouxeram a arca. Quando eles trouxeram essa arca, para eles foi realmente um motivo de grande alegria, de grande satisfação, e isso trouxe realmente assim, uma realidade para aquele povo, ao ponto de que eles celebraram aquilo de tal maneira que os filisteus ouviram o barulho desse processo e ficaram preocupados. E quando eles se informaram do que estava acontecendo, eles ficaram mais preocupados ainda. Porque foi informado para os filisteus que a arca da aliança estava no arraial do povo de Israel. Para o povo de Israel, aquilo significava a certeza da vitória. Para o povo filisteus, aquilo era algo realmente que incomodava, que abalava a confiança deles, porque eles mesmos chegaram a essa conclusão, né, do versículo 8. Né? São eles que estão dizendo, ó, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Você pode observar que eles estão falando de grandiosos deuses e está em letra minúscula, tá? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Então eles tinham, é lógico, né, em face do que tinha acontecido lá no Egito, todo aquele histórico de livramento, de batalhas que Deus operou,
aqueles sinais e prodígios maravilhosos que Deus operou em favor de Israel, eles sabiam que a arca com eles era realmente algo que tinha que ser temido, porque isso poderia significar eles serem afetados de forma grave, de forma realmente definitiva. Mas o fato é, irmãos, que apesar disso, né, no versículo 10, você pode observar aí comigo, a palavra de Deus fala assim, olha, Israel fez tudo certinho, trouxe a arca, agora vamos para o próximo, né, vamos para a próxima batalha, né, vamos para o próximo enfrentamento. Versículo 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi novamente derrotado. E fugiram cada um para a sua tenda. Foi tão grande a derrota, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. E mais, não ficou só nisso também não. O prejuízo ia ser maior. Versículo 11. Foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, que são os 2 filhos do sacerdote Eli, né, o Hofni e o Finéias, eles ainda foram mortos. Baita prejuízo. Com arca e tudo. Se antes morreu 4.000 sem arca, agora com arca morre 40, morre 30.000, né, com arca e tudo. E os filhos do sacerdote Eli ainda são também o quê? Mortos nesse processo. Terrível, vergonhoso, né? Lamentável. O fato é que aquilo realmente produziu uma derrota muito grande para o povo de Deus. Nós estamos falando do povo de Deus, irmãos. Nós não estamos falando do povo inimigo de Deus. Nós estamos falando do povo de Deus. Deus permitiu que, com arca e tudo, né, aquilo pudesse realmente acontecer sobre aquele povo, e aquilo foi terrível. Eu vou resumir um pouquinho da história para você. O fato é que uma vez que os filisteus roubaram essa arca, eles capturaram essa arca, para o povo filisteu isso não significou também uma coisa boa. Dali para frente, por quase um período de 1 ano, a presença dessa arca junto com os filisteus vai ser motivo para eles serem acometidos de enfermidades, de câncer, de hemorroidas, de tumores. A verdade é, a arca no meio do povo filisteu fez uma bagunça. Ao ponto, irmãos, que num determinado período, ali por volta de uns 8 meses, eles já conversavam entre si, né, os seus governantes, para saber como é que eles iam fazer para devolver aquele negócio. Porque aquele negócio estava dando um problema na nação filisteia, que eles queriam mais é ficar livre daquilo. Aquilo não ajudou nem os povos de Israel a ter vitória sobre aquela batalha, né? E muito menos ajudava eles, porque a presença daquela arca no meio deles era um tremendo abacaxi. Era um tremendo problema. Deixa eu te falar um negócio. Essa arca, ela é uma arca, é incrível isso. Quem é a ideia, quem que bolou essa arca? Quem que bolou, irmãos, essa arca? Quem que é o engenheiro dessa arca? Pode falar, irmãos, é Deus. É Deus, irmão. Essa arca, essa santa arca, essa bendita arca, foi Deus quem projetou ela. Quem inspirou o homem a fazer ela. Esse negócio não é de Deus? Não foi ele que mandou fazer, não foi ele que deu o projeto, ele deu até o jeito que ele queria que fizesse essa arca. Vocês têm uma ideia, quando o povo de Israel saiu do deserto para entrar na terra prometida, para atravessar o Jordão, a primeira coisa que atravessou foi essa arca. Porque é assim que Deus fazia, ele colocava ela à frente porque ela tinha um significado sobre o povo de Israel. Essa arca significava a presença de Deus. Ela tinha esse simbolismo de significar a presença de Deus. Então é natural que o povo de Israel tenha realmente desenvolvido por essa arca uma determinada confiança, né? No sentido assim, de, pô, nós com a arca não tem para ninguém. Nós com a arca, a vitória é certa. Nós com a arca, a gente prevalece contra qualquer necessidade. Natural, porque afinal já tinha dado certo em outras ocasiões, já tinham tido vitória, já tinham tido honra, né, em determinadas situações, por que não agora? Mas, no entanto, irmãos, né, Deus estava querendo trabalhar algumas coisas na vida daquele povo, assim como também, muitas vezes, Ele quer trabalhar também nas nossas vidas. Porque, infelizmente, nós desenvolvemos algumas coisas que, na verdade, vão ficando obsoletas, vão ficando inúteis, vão ficando dentro de um sentido totalmente diferente daquilo que Deus produziu. Então é importante na nossa vida, é importante para
para a nossa edificação, para a construção da nossa fé, que constantemente a gente seja realmente levado, muitas vezes até o desconforto, de fazer reflexões. Porque geralmente a gente não tem muita vontade de fazer reflexões quando a gente está no conforto. Né? Até tem aquele ditado popular, né? Que time que está ganhando não se mexe. Né? Assim, do linguajar futebolístico, né? Time que está ganhando não se mexe. Mas o time de Deus é interessante, Deus não pensa muito assim. Às vezes tem time que está ganhando, Deus quer mexer. Às vezes até quando a gente está achando, bom, agora eu estou emplacando, Deus às vezes não está achando que você está emplacando, ele está querendo dar uma mexida. Ele não gosta muito de água parada, né? Ele gosta de realmente mover as águas, e realmente ele estava tentando levar esse povo a uma reflexão. E o fato é, irmãos, os filisteus, até para o bem deles e para a felicidade geral da nação deles, eles acabaram conseguindo devolver essa arca e ficar livre desse problema, né? Porque realmente aquilo trouxe muito aborrecimento para eles. E aí às vezes a gente podia pensar, bom, agora, já que Deus usou essa arca para fazer tanta coisa no meio desse povo, é certo que se Israel agora for encarar outra peleja, né? Porque essa que é a questão, né? Israel naqueles dias, dentro desse contexto, os inimigos dele eram esses povos. Agora hoje é lógico, né, irmãos, que hoje a Bíblia não trata a coisa dessa forma. O próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo número 6, ele fala que a nossa peleja, a nossa guerra, não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades e contra os dominadores do mal. Amém? Ou seja, Paulo, bem como o Novo Testamento todo, bem como também o Senhor Jesus mesmo fala, né? Ele está levando toda essa realidade de luta, de dificuldade, para uma realidade o quê? De caráter espiritual. Então eu posso entender que as minhas lutas, os meus desafios, na verdade, eles vão ser vencidos primeiro dentro de uma realidade espiritual. Eu posso entender isso pela fé. Deus não vai dar vitória para as nossas vidas dentro primeiro de uma realidade material. Muito pelo contrário, Ele vai desenvolver algo através da nossa vida, dentro de um contexto espiritual, para que isso possa se manifestar no material. Porque é assim que Deus trabalha. Então Deus está dizendo que o meu inimigo agora não é mais uma pessoa, não é mais um determinado sujeito, não é mais um determinado país, não é mais um determinado grupo de pessoas, porque cada um tem uma vontade, tem um desejo, e a gente vive numa sociedade, num mundo, que seria muito bom que todos pudessem realmente ter a liberdade de fazer conforme entende. Porque Deus pensa assim. Você vê lá em Adão e Eva. Se Deus tivesse algum motivo para realmente impedir que eles fizessem o que eles gostariam, Ele teria feito. Por que Ele não fez? Porque realmente Ele permite que a gente faça essa escolha entre servi-lo e não servi-lo. Ele permite que a gente faça a escolha entre o bem e o mal. E é bom que a gente realmente procure o quê? Fazer as melhores escolhas, né? De forma que Deus possa realmente estar nos inspirando. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. Ele sofreu na carne uma luta de caráter espiritual. E ele prevaleceu numa luta de caráter espiritual para realmente o quê? Nos abençoar através da sua carne. Então é uma relação realmente poderosa, aquilo que Deus opera dentro do contexto espiritual. E a verdade é que ainda que todos os elementos do Antigo Testamento levem a gente para entender que muitas vezes está tratando de uma realidade material, mas não é. E era isso mesmo que Deus estava querendo tratar com o povo de Israel. Irmãos, é interessante, é notório. Todos os vizinhos, inimigos ou não de Israel, eram povos idólatras. Todos. Todos, irmãos. Se você achar algum na Bíblia, não é isso que eu estou te falando, depois você me mostra. Ó, Gilberto, você está enganado. O povo de Israel servia a um Deus só, mas tinha um povinho lá, uma naçãozinha lá, que eles também serviam. Não, todos, irmãos, eram idólatras. Sabe o que é isso? Eram povos que não conheciam a Deus, que não tinham a revelação de Deus. E, portanto, o que eles faziam? Eles criavam os seus deuses. Eles criavam os seus elementos, né, de idolatria, para que dessa forma eles pudessem espantar os seus fantasmas, né, lutar as suas lutas. Porque realmente eles tinham uma compreensão de caráter espiritual, no sentido assim, de alguma coisa espiritual, né?
Isso é muito próprio das pessoas que muitas vezes estão perdidas. O próprio apóstolo Paulo, quando ele chega numa determinada cidade, ele entra num local, tipo um museu, e ele vê várias imagens de vários deuses. E naquele lugar, ele identifica uma imagem que está lá assim, ao Deus desconhecido. E a primeira conclusão de Paulo, você pode ler lá em Atos capítulo 16, ele vai dizer assim, esse povo é religioso. Só que Jesus não quer que a gente seja religioso, irmãos. Sabia disso? Se fosse só para mudar a nossa religião, estava fácil. Deus quer que a gente realmente o conheça. E dessa forma a gente possa realmente andar conforme a sua vontade e conforme aquilo que ele revela. E Deus estava tentando tratar com esse povo. Deus estava tentando realmente mudar a realidade desse povo. Lá no capítulo 7, vou pular um pouquinho da história aqui para você, porque aí os filisteus já devolveram a arca, né? E essa questão estava resolvida, mas a luta continua. Para vocês terem uma ideia, o povo filisteu, ele é um povo que vai realmente perturbar Israel praticamente em quase toda a sua história, né? Porque é um povo realmente que tinha essa condição. Você vai ver até lá depois em Davi lutando com o filisteu e tal. Mas é interessante, olha aqui. Em face de tudo isso que está acontecendo, de toda essa realidade, e daquilo que Deus permitiu, no capítulo 7 a gente vai poder entender o que Deus está querendo tratar. E eu queria que você tivesse agora um discernimento espiritual em Deus, né, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar, para você realmente entender isso também para as nossas vidas, para a nossa cidade, para o nosso país. Muita coisa do que a gente está vivendo, muitas vezes pessoalmente, às vezes familiarmente, às vezes como país, vou só por aí, é exatamente porque às vezes nós estamos nos descuidando de elementos que realmente são importantes na nossa fé. E isso não está agradando a Deus. No capítulo 7, Samuel como profeta, Samuel agora como sacerdote, ele não arregimenta esse povo para se aparelhar, para se reorganizar no sentido de fazer melhor uma luta, de guerrear uma guerra mais, como se diz, mais aparelhada, né, de fazer um combate realmente mais sofisticado. Não, ele não faz isso. Olha o que ele faz. Capítulo 7, do versículo de número do 1 ao 4. Queria ler com os irmãos. A palavra de Deus fala assim. Assim, 1 Samuel, capítulo 7, tá, irmãos? Acompanhe aí. Assim vieram os homens de Kiriate Jearim e tomaram a arca do Senhor. Isso são israelitas, né? Estão pegando a arca de volta. Levaram-na à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Esse negócio da arca é tão interessante, toda vez que eu vou falar sobre isso, sempre que as pessoas podem perguntar, elas já perguntam assim, às vezes você está se perguntando aí agora, onde é que está essa arca? Porque parece que esse negócio deve ter alguma importância, né? Mas não tem não, viu, meu irmão? Viu? Não se preocupar com essa arca não, tá? Não ajudou em nada no contexto do povo de Israel, você observou isso aqui, e não teria nenhum significado para as nossas vidas hoje, né? É só um elemento realmente de caráter histórico. E a palavra de Deus fala aqui a partir do versículo 2. A arca ficou em Kiriate Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos uns 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. Então, e disse Samuel a toda a casa de Israel, 2 pontos, se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, irmãos, a palavra de Deus fala, no versículo 4, os filhos de Israel, eles tiraram dentre si os Baalins e as astarotes, e serviram só ao Senhor. É interessante a gente observar isso, porque nós estamos falando de um povo que pela experiência de vida deles,
por vários anos, vários séculos já, eles já sabiam que não podiam negligenciar essa questão de servir ao Senhor. Sabiam disso. E é interessante que, apesar deles saberem disso, e apesar de Deus falar tanto sobre isso com eles, lá no deserto mesmo, quando Moisés se ausentou um pouco para subir no monte, para falar com Deus, lá no deserto mesmo, aquele povo que Deus tinha acabado de tirar do Egito, aquele povo pegou ouro, ajuntou e fez um bezerro de ouro. E pior do que fazer um bezerro de ouro, você pode ler lá, eles adoraram a esse bezerro de ouro. O que eles praticaram? Idolatria. E ao praticar essa idolatria, conforme a história conta, a ira de Deus se levantou contra eles, e milhares foram mortos naquele deserto por causa desses fatos. E é interessante, irmãos, que esse não é o único fato. A gente poderia passar aqui relatando alguns que sempre estavam mostrando que Deus estava dizendo para eles: abandonem toda forma de idolatria e sirvam realmente só ao Senhor. É fato que Deus realmente tem uma insistência realmente fantástica, determinada sobre essa questão. E o fato é que esse povo, até com a Arca da Aliança, eles desenvolveram uma realidade de idolatria. Ao ponto que o que a gente acabou de ler aqui, em face das derrotas deles, esse era exatamente o significado. Eles pensavam: poxa, essa arca foi Deus quem mandou fazer. Essa arca significa a presença de Deus. Então, toda vez que a gente tiver uma empreitada, toda vez que a gente tiver uma necessidade, a gente coloca essa arca à frente e Deus vai nos dar a vitória. E Deus fez passar eles por grande vergonha, por grande humilhação, porque o espírito com que eles estavam realizando aquelas coisas era errado. Estava corrompido. E com uma coisa que realmente foi dada por Deus. Olha como isso é delicado, irmãos. Isso é para a nossa reflexão mesmo. Isso é realmente para a nossa reflexão. Porque muitas vezes essa é a capacidade humana que a gente tem de transformar, inclusive, até mesmo aquilo que Deus nos deu, em um elemento de idolatria. E agora, quando Samuel se levanta sobre essa nação, quando Samuel levanta uma palavra profética com esse povo, ele fala para eles se converterem e tirar os deuses estranhos do meio deles. Como é que Samuel sabia disso? Porque geralmente essas coisas as pessoas escondem, né? Às vezes a gente deixa Deus entrar no nosso guarda-roupa, nas portas grandes, mas a gente não faz muita questão de Deus vasculhar as nossas gavetinhas, porque muitas vezes Deus quer mexer em coisas, tratar coisas que a gente não gostaria. Mas Deus está querendo tratar. Porque se tem uma coisa realmente que tem um significado muito, muito importante na nossa relação com Deus, é a questão da idolatria. Tem duas coisas até, irmão, até para você saber, duas coisas que realmente são terríveis na nossa relação com Deus. A primeira delas é a rebeldia. Rebelião. O próprio profeta Samuel vai tratar isso na vida do rei Saul. Rebelião. Porque isso tem um significado importante, só para você ter uma ideia, porque isso trata do que é a natureza do diabo. O diabo é rebelde. Você sabe como é que era o nome do diabo? Você sabe, é Lúcifer, né? Sabe o que significa? Anjo de luz. Sabe por que é desse jeito? Porque foi Deus que criou ele. E criou ele um anjo de luz. Ele tinha um significado, uma importância muito grande. Ele vivia na presença de Deus. Mas quando ele se rebelou, quando ele foi movido por rebelião, ele caiu da presença de Deus. E a palavra de Deus fala em Ezequiel que junto com ele, 1/3 de seres celestiais caíram nessa terra aqui que a gente mora. 1/3, irmãos, de entidades espirituais do mundo tenebroso, caiu nessa terra junto com a rebelião do diabo. É por isso que Jesus fala: olha, o ladrão, o diabo, ele só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Porque Jesus está chamando para si o quê? A nossa vida. Para que nele a gente possa realmente o quê? Entregar, se dispor toda a nossa confiança. Porque isso é que é ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa, vai te assustar um pouquinho, porque às vezes você pode pensar: bom, então se eu não posso idolatrar aquela imagem, se eu não posso idolatrar um determinado elemento, então eu vou idolatrar Deus. Não, Deus não está falando disso. Deus não quer ser idolatrado. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí. Deus não quer ser idolatrado. Viu, irmãos? Deus não precisa disso.
Deus quer ser adorado. E em espírito e em verdade. Porque isso é fruto de lábios realmente que confessam o seu nome, isso é fruto realmente de um coração transformado, isso é fruto realmente de uma natureza que foi visitada pela glória de Deus. E é isso que Deus deseja das nossas vidas. Nem para Ele quer a nossa idolatria. Porque às vezes, irmãos, a gente faz disso a nossa Bíblia um elemento de idolatria. Sabe que é possível? Sabe que é possível, irmãos? Porque muita gente às vezes acha que eu vou deixar a Bíblia lá aberta e ela vai abençoar aquele lugar. Irmãos, cuidado. Cuidado. Porque a Bíblia só é o que é na medida que essa letra realmente possa ser usada através do Espírito na nossa vida e na nossa casa. Porque a Bíblia mesmo fala, não é eu que estou falando, irmão. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E Deus quer isso para as nossas vidas. Por isso que Ele quer que realmente nós possamos experimentar desse o quê? Desse Espírito vivificador, que permite que as nossas vidas tenham uma experiência real e verdadeira com Ele. E que isso possa realmente o quê? Trazer vitória para as nossas vidas. Eu fico assim maravilhado de ver, irmãos, que essa luta da idolatria na vida do povo de Israel vai ser uma constância tão grande. Esse povo vai sofrer tantas humilhações, tantas perseguições, eles vão ter conquistas importantes, e ao mesmo tempo eles vão ter derrotas significativas a tal ponto, né, por causa de toda essa dificuldade, toda essa dureza de coração. Ao ponto que Deus fala, ô povinho de dura cerviz, né? Da cervical, né? O povo que não se rende, povo que não se entrega, povo que não se prostra, mas muitas vezes fica arrogante, presunçoso. É interessante isso na vida de Israel, irmão, porque a gente está falando aqui de Samuel. Samuel, como eu falei para você, ele está incorporando uma realidade sobre a vida de Israel agora de sacerdote e de profeta. Israel vai dar tanto trabalho para Deus, e realmente o povo de Deus às vezes dá tanto trabalho para Deus, e esse povo muitas vezes é nós mesmos, né? A gente dá tanto trabalho para Deus, e no caso específico de Israel, eles vão dar tanto trabalho, que num determinado momento, o profeta se separa dos sacerdotes. O profeta, aqui em Samuel, o profeta, a figura do profeta ainda está sobre Samuel, bem como a figura do sacerdote. Mas vai chegar um determinado ponto na vida de Israel que o desvio do sacerdote vai ser tão grande que a religião se separa realmente da vida. Para você ter uma ideia do que eu estou te falando, vai começar a ter em Israel a igreja, vamos dizer assim, a religião, o sacerdote que cuida da religião e o profeta que fala em nome de Deus. Daqui a pouco você vai ver Isaías fazer isso. Você vai ver Jeremias fazer isso, você vai ver Abacuque fazer isso, você vai ver Amós fazer isso, você vai ver Zacarias fazer isso. E depois, lá no Novo Testamento, você vai ver, o fato é que quem entrega Jesus para ser crucificado não foram os políticos. Não foi, porque o Pôncio Pilatos, ele era o poder político. O que ele fez? Ele lavou a mão. Tem nada a ver com isso. Eu lavo minhas mãos. O político faz muito isso, né? Lava as mãos. Quem leva Jesus à crucificação, quem faz questão de que ele seja crucificado, condenado e crucificado, é a religião. Quem levou Jesus na presença de Herodes, na presença de Pôncio Pilatos, foi os sacerdotes. Sabe quem que eram os sacerdotes? Eram exatamente as autoridades religiosas sobre a vida de Israel. Você imagina o tamanho do desvio, irmãos? Olha o tamanho do desvio. Eles estavam matando o Senhor da vida, né? Estavam realmente tirando a vida de Jesus em troca da vida de um ladrão, para que isso mostrasse para nós como que muitas vezes a religião pode nos desviar daquilo que seja o propósito de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, amém? Temos que tomar muito cuidado, para que realmente isso possa ser algo na nossa vida assim, vencido. Porque muitas vezes nós estamos buscando resposta, nós estamos querendo soluções para determinadas necessidades, e não estamos atentos àquilo que muitas vezes a nossa vida está vivendo, na nossa experiência de fé.
E Deus está falando conosco. Ele quer que a gente mude a nossa experiência de fé, que a gente realmente deposite totalmente a nossa confiança nele, né? Para que dessa forma ele possa agir. Sabe o que eu te falo, irmão? Isso aqui é cura para a nossa vida. Às vezes a gente fica chateado com alguma pessoa. Às vezes a gente fica guardando uma amargura, algum tipo de ressentimento. Às vezes a gente acha que está sendo preterido. Às vezes a gente acha que está sendo injustiçado. Deixa eu te falar uma coisa. Quem confia realmente em Deus, quem realmente entregou sua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou te falar um negócio. Isso na sua vida é curado. É curado. Porque você confia que Deus está cuidando da sua vida. Você confia que Deus está cuidando da sua casa. Então você pode dizer, como Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, eu não tenho dificuldade de tratar com ninguém e nem de viver nenhuma experiência, porque eu tenho a firme convicção de que tudo na minha vida, independente de pessoas, independente de oportunidades, independente de recurso, tudo na minha vida está no controle da vontade de Deus. Então, se eu tenho que passar por alguma situação, eu vou passar por ela entendendo que Deus está cuidando da minha vida. Amém? Que não vai ser nenhum elemento de caráter espiritual ou até mesmo de caráter material que vai mudar uma realidade estabelecida a favor da minha vida ou em prol da minha vida, porque Deus está cuidando da minha vida. Deus está cuidando da sua vida. Eu preciso ter essa confiança. Porque isso vai o quê? Tratar com o meu coração. Isso vai liberar realmente o quê? O poder de Deus sobre a nossa vida. Para a gente viver e experimentar, né, aquilo que seja sua boa, perfeita e agradável vontade. E o fato é, irmãos, que uma vez que o profeta Samuel exortou esse povo ao arrependimento, olha que interessante. Versículo 5, capítulo 7, só para a gente encerrar aqui. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e eles jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Versículo 7, ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. O povo de Israel já estava até assim, como se diz, sabe como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Eles já tinham levado 2 couros grandes. E agora estão reunidos num determinado lugar e eles ficam sabendo que o povo filisteu está subindo contra eles. Então eles ficaram o quê? Muito preocupados, temerosos, né? Versículo 8, disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livres das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante de Israel, dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Batcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer, que quer dizer, né, até aqui o Senhor nos ajudou. E versículo 13, se quiser até marcar na sua Bíblia, irmão. Assim os filisteus, eles foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. A partir do momento que Deus traz aquela palavra para Samuel, para aquele povo se arrepender, para aquele povo abandonar a sua idolatria, para aquele povo destruir todos os elementos de idolatria que eles estavam guardando, né, nas suas casas, né, nas suas gavetinhas, e sinceramente aquele povo se arrependeu. Então Deus mesmo se levantou e em favor de um povo com um aparato militar relativamente até limitado, Deus mesmo se levantou e ele mesmo que pelejou contra os filisteus, a tal ponto
que a Bíblia diz que eles nunca, né, mais estariam o quê? Incomodando a Israel dentro daquele contexto. Deus operou um milagre. A partir do momento, irmãos, que aquele povo entendeu de como e em quem eles teriam que depositar a sua confiança, Deus operou o milagre. E é isso que eu quero te exortar aqui essa noite. Porque a palavra de Deus fala que ela é útil, né, para nos ensinar, ela é útil para nos edificar, ela é útil para tratar com as nossas vidas de forma que a gente possa ser edificado, de forma que a gente possa ser transformado. E Deus realmente quer transformar muitas coisas na nossa vida, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós. Tem muita coisa, irmãos, que muitas vezes está sendo impedimento na sua vida, ou muitas vezes coisas que você gostaria de realizar que não são realizadas, coisas que você sonha, que você almeja e muitas vezes não estão se tornando fato. É hora de fazer uma reflexão. É hora de fazer algumas considerações. Em quem nós temos realmente depositado a nossa confiança? Em quem realmente nós temos entregue a nossa vida? Muitas vezes eu fico pensando, às vezes a pessoa está desconfiada, né? A pessoa está culpando, muitas vezes, pessoas ou realidades em face daquilo que ela está vivendo. E Deus está querendo tratar com a sua vida. E Deus está querendo mudar o seu coração. Porque a hora que Ele muda o nosso coração, o céu se abre. Deus mudou o coração daquele povo, o céu abriu. E aí o inimigo que eles viviam levando couro, eles tiveram vitória sobre aquele inimigo. Infelizmente, é bem próprio do homem, né? Isso não vai trazer uma cura definitiva sobre aquele povo, porque é como Deus fala, né? Ser humano é ser humano, não é verdade? A gente é muito fruto, muitas vezes, do meio, né? Então, se a Bíblia mesmo fala, né? Se há conforto demais, se há tranquilidade demais, o povo se esquece de Deus. Sabia que a Bíblia fala sobre isso? Né? Tá tudo tranquilo, muito conforto, muita abundância. A palavra de Deus fala que o povo se esquece de Deus. E é muito isso mesmo, né? A gente vê muito isso. Muitas vezes países que foram, né, muito abençoados se esquecem de Deus. Mas a Bíblia diz também que quando há falta, né, as pessoas podem o quê? Ficarem tristes, ficarem muito abatidas. E Deus não quer isso para a nossa vida. Muito pelo contrário, Deus quer que a gente viva vida moderada, justa, né? Para realmente cumprir aquilo que seja o seu propósito. Deus quer o nosso bem. Amém? Amém, irmãos? Deus quer o nosso bem. E Ele está tratando isso. Né? Ele está tratando isso. E às vezes a gente vive numa sociedade que hoje tem até essa expressão, politicamente correto. E às vezes a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa amar todas as pessoas. Todas. Todas as pessoas, independente do credo dela, da opção sexual, da opção religiosa, da opção profissional, nós temos que amar todas as pessoas. É assim que Jesus trataria todas as questões da vida, amando as pessoas. Deus quer isso para nós, amém, irmãos? Então, Deus não quer que a gente seja um povo preconceituoso, mas Deus quer que a gente seja um povo que conheça a sua vontade. Então, na medida que eu posso ajudar alguém, na medida que eu posso ser socorro na vida de alguém, na medida que eu possa ser semente na vida de alguém, então Deus quer que a gente seja usado. Deus não quer que a gente seja pessoas que pactuam com aquilo que a sociedade vive. Não, irmãos. Não. Porque Jesus mesmo tratava dessa forma. Jesus não se sentava, muitas vezes, na mesa dos poderosos. Ele fazia opção pela mesa dos pobres. Porque na mesa dos pobres, eles estariam dispostos a ouvir a sua mensagem. Na mesa dos ricos, muitas vezes, eles não gostariam de ouvir a sua mensagem, porque ela ia confrontar, né, muitas vezes, os seus valores, a disposição do seu coração. Então, o que Deus está tratando hoje é exatamente o quê? Do nosso coração. Para que a gente conviva com todas as coisas, mas a gente entenda quem nós somos. Que a gente tem um chamado, que a gente tem uma formação, que a gente tem valores que não são o quê? Negociáveis. Desde que isso não signifique violência ou ofensa a ninguém. Está entendendo, irmãos?
Porque a palavra de Deus mesmo fala que nós temos que ter, na medida daquilo que seja necessário, paz com todos. Mas eu não preciso concordar com todos. Jesus não concordava com todos. Quando ele ia tratar com os religiosos, eram os piores. Ele chamou os religiosos de hipócritas, de túmulos calhados. Isso é muito forte. É muito forte. Porque ele não pactuava, né, daquela realidade. Então ele confrontava aquela realidade. Mas tudo em amor. Tudo em amor. Eu não tenho dúvida que Jesus teria perdão para Judas. Muita gente pergunta isso, né? Por que será que Judas não podia se arrepender? Podia. Podia, irmãos. Ele podia se arrepender. Mas ele preferiu o quê? Ter remorso. E o remorso mata. Porque o remorso é como uma casa fechada. A luz não entra. Mas Pedro também traiu Jesus. Mas ao invés de ser tomado de um remorso que o fechava numa caixa, numa casa escura, ele entendeu, ele se arrependeu. E quando ele se arrepende, a luz penetra. Essa é a diferença. Quando nos arrependemos, irmãos, a luz se manifesta na nossa vida. Se manifesta na nossa casa. E isso traz algo novo. Isso traz uma construção nova. Então eu quero deixar aqui um recado para você, né? Para que você realmente, tomado daquilo que a gente pôde compartilhar essa noite, você se lembre no seu dia a dia que Deus é o Senhor da sua vida. Que diante das suas necessidades, em primeiro lugar, invoca Ele. Chama Ele para realmente essa presença que vai trazer essa transformação, essa mudança, né, nas nossas circunstâncias, nas nossas realidades. Ele merece a nossa confiança. Porque Ele deu a sua vida por nós. Ele amou as nossas vidas ainda quando a gente era injusto. A Bíblia fala sobre isso. Não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. No entanto, Deus amou as nossas vidas dentro dessa realidade. E não pediu explicação. Ele nos amou. Então você pode realmente se chegar à presença dEle, você pode se arrepender dos seus maus caminhos, você pode realmente buscar a face dEle e Ele vai te responder. Amém? Mas para isso, arrependa-se. Quebrante o seu coração. Né? Quebre o seu coração. Assim como o povo de Israel, nessa experiência específica, na medida que eles fizeram isso, Deus respondeu eles com uma grande vitória, na nossa vida também, irmãos. Quando quebrantamos o nosso coração, quando quebramos essas barreiras, Deus também pode manifestar na nossa vida uma grande vitória. Você tem esperado uma grande vitória na sua vida, irmãos? Tem? Levanta a sua mão. Eu tenho. Eu tenho as minhas lá que eu quero ver uma grande vitória. E estou trabalhando isso na minha vida para que Deus realmente se manifeste. Né? Porque isso faz parte do quê? Da perseverança. Amém? Da perseverança. Porque Deus tem uma promessa para a nossa vida e certamente Ele vai cumprir. Né? Ele não é homem para mentir, então Ele vai cumprir. E às vezes essa noite mesmo, Deus vai cumprir isso na sua vida. Né? Vai cumprir isso sobre a sua casa. Ele vai manifestar a sua glória, vai manifestar o sinal do seu favor. Às vezes uma vitória, uma necessidade muito grande, que você está tendo grande dificuldade, Deus pode operar do céu e manifestar essa vitória de uma forma como você nunca imaginava. Fica imaginando o povo de Israel, né? Deus derrotou o povo filisteu com trovoada. É interessante isso, né? Foi uma trovoada tão grande que isso foi suficiente para quê? Para aniquilar vários daqueles inimigos de Israel. E às vezes Israel pensava em outra forma, em outras armas, em outras estratégias, mas Deus tinha a estratégia dele, amém? E é isso que Deus manifesta. Quando nós nos arrependemos, Deus manifesta a sua estratégia e a sua vontade, no nome de Jesus. Eu pedi para o grupo de louvor a gente cantar um cântico. Até para, no cântico, o cântico, né, é uma oração, o cântico é a declaração de um desejo, o cântico é essa materialização, né, daquilo que a gente espera. Né? Então eu queria te convidar a ficar de pé, é um cântico que nós já conhecemos. Aproveitando que o grupo de louvor hoje está aqui, lindo, né, com o Pedro, com o Tiago, um internacional, o outro paulista, então vai ser bênção. E esse cântico fala disso, irmãos, invoca-me, né? E a palavra de Deus fala, invoca-me, e eu te responderei.
Invoque a Deus, né? E Ele vai nos responder, amém? Você tem sonhos, tem necessidades, você tem problemas para resolver. Então invoca a Deus agora, para que Ele realmente se manifeste sobre a sua vida e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Aleluia. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Ele é, eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Invoca-me, invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor que te cura. Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. E ele diz assim para nós: confia, espera. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, Ele está. Estou contigo, nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor que te cura. Ele é Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti
e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Responderei com poder. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu queria fazer uma oração agora, mas eu queria que a gente fizesse uma oração assim. Cada família aqui, você vai juntar agora a sua família aí. Amém? Eu queria que a gente fizesse essa oração como casa. Todos nós. Você está a sua família aí, se tiver alguém da sua, fica pertinho aí. Amém? E eu vou te explicar o que você vai fazer. Aleluia. E se você também, às vezes a sua família não está aí, você ajunta com outra família. Amém? Porque o nosso Deus é o Deus que faz com que o homem solitário viva em família. Então nós não temos o problema da solidão, tá? E eu não queria que você ficasse ocupado com outra coisa agora, a não ser realmente orar pela sua família. Amém? Porque é tanta coisa acontecendo, né, irmãos? Você sabe disso. É tanta coisa acontecendo. Mas Deus quer realmente que a gente ore pela nossa família, que a gente possa guardar, possa cobrir a nossa família com a nossa oração, com a nossa intercessão. Amém? Lembre-se disso, de orar uns pelos outros. Às vezes até na nossa família a gente pensa que tem inimigos. Até o Senhor Jesus falou sobre isso, né? Que os maiores inimigos seriam os da nossa própria casa. Mas a gente tem que entender, amados, que a gente tem que ter um compromisso uns com os outros, de orar realmente uns pelos outros, pela nossa família, para que nós sejamos realmente livres de toda forma de idolatria. Amém? Porque isso é um mal terrível. E quando eu olho para o nosso país, eu fico pensando, meu Deus, o Brasil é um país tão idólatra. Não precisa ser muito longe não, para você perceber isso. Só que nós, o povo de Deus, porque aqui está o povo de Israel, amém? Nós não podemos ser esse povo, viu? O nosso joelho tem que se dobrar para o Senhor. Amém, irmãos? O nosso clamor é para o Senhor. Nós não servimos a criatura. Nem se a Arca da Aliança aparecesse, irmãos, que ela está meio sumida aí no mundo. Nem se a Arca da Aliança aparecesse. Seria motivo para a gente mudar isso no nosso coração. Porque nós servimos, não é criatura, nós servimos ao Criador. Amém? É isso que nós temos que ensinar na nossa casa. Independente da circunstância, das nossas realidades, nós servimos ao Criador, ao Deus vivo, Jeová Rafá, que me cura. Amém? Então nós vamos encerrar esse culto. Depois que você terminar de orar, você está liberado para abraçar, beijar, despedir do seu povo. Mas a gente gostaria agora, como família, a gente pudesse orar uns pelos outros. Amém? Não fica preocupado com o tempo, não, que eu estou até terminando cedo aqui, ó. Nós costumamos terminar 8 horas, né? Então ore com calma, deixa Deus discernir no seu coração até o que ele tem que orar. É hora realmente de cura, no nome de Jesus. Faça isso agora, no nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia.